Fala Brasil, mais um domingo junto com vocês, aonde vocês estiverem, mais um podcast transformando a sua saúde, a sua vida. Hoje aqui nessa vibe assim, ó, bem tranquilinha, porque hoje nós vamos falar daquilo que, de fato, transforma muito a minha saúde, a dos meus pacientes e com certeza tem alguma coisa que já transformou na vida de vocês aí na sua casa. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Hoje a gente está recebendo aqui os queridos da Manipolife. Olá. Sejam muito bem-vindos, Natália, Márcio. Hoje a nossa conversa é com eles. Eu falei que vocês com certeza tinham eles aí na sua casa? Tem que eu sei. Principalmente se você é meu paciente, que eles são meus parceiros. Então, hoje nós vamos falar de saúde na íntegra. Prazer receber vocês aqui. Muito obrigada por aceitarem o convite. Imagina, o prazer é nosso. Bom, me contem um pouquinho da história de vocês, Natália, Márcio, o que acontece? São casados, são irmãos? Me conta! Conta pra nós aqui essa história. Mais fácil ele contar. Conta! Nós somos casados, graças a Deus, e eu comecei, né, com farmácia há mais de 30 anos atrás. E sempre gostei muito. A gente percebe que sempre foi por amor. Parece um jargão, mas é exatamente isso, né? Quando a gente foca no trabalho que a gente entrega, o resultado vem com certeza. E através da minha segunda profissão, que é cozinha, eu conheci a minha esposa, né? Que coincidentemente também é formada em nutrição. E a gente se conheceu por conta disso, né? Eu fui para fazer um estágio na cozinha do AOC e ela foi fazer um estágio de nutrição também. E nós nos conhecemos lá. E aí, como ela estava terminando o curso, eu convidei ela para vir trabalhar com a gente na farmácia e ela transformou a farmácia no que é hoje, inclusive com relação à mudança. Nós ficamos 26 anos no mesmo lugar e agora vamos fazer o primeiro ano no ponto novo. Graças a Deus. Coisa, né? Não é colega de profissão, né? Atuei pouco, mas hoje em dia eu me dedico 100% à farmácia. Hoje em dia eu tomo conta da parte do marketing e desenvolvimento. Então, tudo que as pessoas acabam vendo de fórmulas novas, ideias, acaba vindo do meu setor. Então, isso é muito gratificante. Então, dei uma guinada aí, mas foi por uma ótima causa. Sim. Ele já tinha farmácia, né? Antigamente, nós éramos em outro endereço e aí nós precisávamos crescer. E aí mudamos, vai fazer um ano agora, dia 19. Vai ter festa. Não, mas um café da manhã eu garanto. Ai, eu estarei... Vai ter bolo sem glúten? Eu compro. Gente, então vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da Manipolife mesmo, né? Sim. Você relatou que sempre foi da farmácia mesmo, né? Você já iniciou na manipulação ou não? Sim, eu iniciei, para ser mais preciso, no dia 2 de agosto de 92, com a nossa primeira farmácia, que era uma sociedade. Posteriormente, a gente desfez a sociedade e eu montei a Manipulata. Sempre voltado para a área da manipulação, então, manipulação. né? Sempre foi farmácia. Aí, por que da mudança do nome de Manipulata para Manipolife? Depois de 20 anos, tivemos que Depois de mudar o 20 anos. Esta é até uma coisa engraçada, porque foi um nome que eu inventei. E quando eu fui registrar, outra pessoa também inventou. Ai, gente do céu! Foi. Então, e essa outra farmácia é bem mais nova do que a nossa, só que eles entraram com pedido de registro inicialmente. primeiro. Aí eu joguei o problema para a equipe da farmácia e elas, inclusive com a Natália, escolheram o nome. Eu acho ótimo Que Manipolife. Ficou muito mais ou bonito, menos né? a mesma pronúncia, Manipulata e Manipolife. Eu amei e ficou Manipolife. Nossa ideia Acho que é sempre leve. foi isso, Sim, e sempre foi sim. assim, nosso slogan é o lado humano de sua fórmula. É. Então, Olha que lindo. o que a gente pensou? Manipolife, meio que, manipula a vida. Então, vamos pensar em alguma coisa nesse sentido com o nosso slogan. Então, a gente
conseguiu criar um nome que conseguimos registrar sem problemas. Sim, sim. E aí, então mudamos. Então foi uma coisa que fluiu, né? Sim. Ficou ótimo. Eu acho que essa questão do nome, né, embora a gente use muito o contexto, do fundamento do que a gente faz, vem o que é para ser. O universo Sim. entrega. Sim. Porque o Podcast, eu tentei, o Paulo que até pode, porque a gente discutiu no dia, assim, né, sobre os nomes, e eu não conseguia encontrar um nome para o podcast, porque na verdade eu nem ia fazer, era um piloto. Então eu falei: "Mas eu preciso de um nome, como é que eu vou divulgar?". E assim, esse nome não fui eu que criei, foi meu filho. Que Olha que legal. O legal. Amadeu, ele falou ele levantou, ele falou: "Mãe, quem é que vai fazer o podcast?". Eu falei: mas como que a gente chama?". Eu falei: "Cá". Ele falou: "Então você pode cá". Aí a gente ajustou o "e" ali, mas eu falo que o universo entrega mesmo o nome, Sim, né. sim, Então sim. ficou muito Sempre, harmônico manipular sempre, esse. Sim, sempre. ficou. O que eu sempre falo, que o segredo do nosso sucesso é fazer jus ao nosso lema. Foi um lema que foi criado numa época que se falava pouco em propaganda, marketing, tudo isso que tem hoje. Mas, olha o tempo que faz que a gente está na estrada. Sim. Então foi uma coisa que, bom, só pode ser assim porque eu sou assim. Eu E herdei. poderia ser de qualquer maneira, porque Sim, você construiu essa sim, base, sim, né. sim. Isso veio de família, de casa. Minha mãe deixou esse legado. E realmente é isso, é o lado humano da sua fórmula. Então, principalmente para as pessoas que entram agora no mercado, o foco é muito disperso, né? E graças a Deus, até hoje, a gente conseguiu levar o pé da letra, o lado humano da sua fórmula. A gente não está lá para vender medicamento. A gente não está lá para manipular a fórmula. A gente está lá para melhorar a vida das pessoas. Sim, Se que eu Assim só dizer. uso lá. que seja com uma conversa, que seja com um cafezinho, que seja com um pedaço de bolo. Então, tudo na vida, para tudo na vida existe uma consequência. E é exatamente, a gente colhe essa consequência. Então, o nosso sucesso está relacionado diretamente com a consequência do trabalho que a gente desenvolve. Isso, sem sombra de dúvidas, e Deus é testemunha de que nunca foi feito por crescimento profissional, por crescimento pessoal, por crescimento financeiro. Tudo é consequência. Então, se Mas é você. mérito, né. Com É, É certeza. muito mérito. sempre. Agora fala uma coisa pra mim, vou perguntar para o Márcio, depois eu vou emendar a pergunta pra Natália. Eh, quando você iniciou na manipulação, o que te fez querer abrir uma farmácia de manipulação? E não medicamento mesmo, com a indústria. O que que o que você viu de mágico nisso? Porque, assim, eu tô perguntando isso por quê? Quero ouvir de você, claro. Mas eu sou uma pessoa, a minha primeira especialização depois da nutrição minha primeira pós foi em fitoterapia, porque eu acredito muito no suplemento. Eu bato muito nessa tecla, eu uso muito isso no meu trabalho. Então, eu sei o que os suplementos, os medicamentos manipulados, eles agregam nos meus resultados, Sim. né. Mas qual foi o conceito que você usou para seguir essa linha? Isso Me é fácil. conta. Isso é muito fácil. Eu venho de uma época, nossa, centenário, quase, Que horror. mas onde primeiro, o farmacêutico era um braço do médico. Segundo, geralmente o farmacêutico morava no fundo de onde era a farmácia. Terceiro, o farmacêutico, onde praticamente nem existia a vigilância sanitária, até outro dia, meu irmão, que também é farmacêutico, mandou uma foto para mim. Era uma seringa, quer dizer, era uma seringa de cada capacidade, né? Tinha de insulina, era bem raro, mas tinha de 5, de 10, de 20. Infusão de complexo vitamínico era feito na via endovenosa, direto na veia, com seringa. Era muito difícil você ir para o hospital tomar no soro, né? Então, eu cresci vendo isso e a parte romântica da coisa era realmente essa. Tinha uma farmácia na cidade, da cidade de onde eu vim, e eu cresci vendo isso daí. Eu falei: "Eu quero fazer isso".
um dia eu vou conseguir ajudar as pessoas fazendo medicamento. Aí a primeira oportunidade foi abrir uma drogaria com manipulação, que com o passar do tempo se tornou inviável por conta das grandes redes, elas estavam começando a ganhar, o Terreno. estado de São Paulo, né. E fica muito difícil você competir com valores, Sim, né, sim. principalmente porque o volume de compra de uma farmácia de bairro, por exemplo, como era a nossa, é bem menor. Então você não tem um poder de negociação tão grande. E aí, lá atrás, ainda na primeira farmácia, a gente optou por ter só manipulação. Foi bacana porque o foco passou a ser só aquele. E você via, nas suas vendas ali, e eu acredito que farmácia de bairro, geralmente você fideliza muito cliente, Sim. né. Sim. Você via a diferença de uma pessoa que seguia um tratamento com medicamento de grandes indústrias e de manipulado? Você via a diferença entre isso? Sim, tem alguns fatores que são fundamentais para que você analise e avalie isso. Por exemplo, eh, na indústria, uma das dificuldades é você conseguir fazer, um medicamento que venha, com uma associação, né. Por quê? Porque nós temos, alternativas para fazer uma associação, às vezes, de 12, 13, 15 ativos. Aí a gente coloca num sachê, solúvel, saborizado ou não, né. É diferente, por exemplo, se a indústria for fazer isso, eles não vão conseguir, a gente sabe que alguns medicamentos antes, essa havia uma disparidade muito grande entre o preço do manipulado, que era bem mais em conta, e o preço do industrializado. Hoje, essa paridade já é um pouco mais próxima, então não tem tanta diferença de valores. Só que o que sempre vai estar em primeiro lugar é o jogo de cintura que nós temos de preparar o medicamento de acordo com a necessidade do paciente, Aí eu acho isso fantástico. entendeu? Você não precisa generalizar, né, o tratamento do seu paciente com um medicamento industrializado, que só vai ter aquele medicamento. Não, Sim. você monta a fórmula e nós aviamos a prescrição. Na verdade, o medicamento de grandes, indústrias entra naquilo que você falou lá de trás, da seringa da Sim. insulina, É um né. padrãozão, né? 10, 20, 30, meio, aí precisa de 75, corta a cápsula Não e corta certo, é, É, esquerda. e nunca você vai ter uma precisão de dose, mesmo que, eu lembro quando era criança, dá meio comprimido para ele. Você isso. nunca vai conseguir, num tratamento, sempre a mesma concentração do ativo que iria quando você corta no meio. E isso acontece até hoje. Sim, Acontece, hoje Eu tenho um acontece. medicamento que eu preciso tomar 1,5, é um saco, porque às vezes eu perco meio, Ah, não sei. eu vou te apresentar uma farmácia de manipulação que pode fracionar isso daí. Mas acho que esse não tem manipulado. Agora eu vou perguntar do meu universo, né. Ai, do céu, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu também amo o que eu faço. Aonde você lógico que você lá dentro, né, entrou com outra parte, outro braço. Mas eu acho que mesmo, quem parte por outro lado, a essência do que a gente fez fica. 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 Onde você botou a essência da nutrição nisso? Eu vou falar que eu sou igual a você. Eu fiz nutrição e a minha primeira pós foi em fitoterapia. Não Então, tem como não fugir, tem né. como. Não tem como, É, parece um padrão, assim. porque você quer crescer, você quer mostrar mais, você quer entender mais o que você está fazendo, né? Então, não tem como você fugir disso. Até porque conhecimento nunca é demais, Sim, né? Então, a gente sempre procura saber mais para melhorar. Porque, sim. como eu atendi, era para os nossos pacientes. Hoje é para os nossos clientes. Então, eu me vi nesse universo trabalhando com o Márcio no começo, um pouco na farmácia, um pouco no atendimento. Eu fiz bastante atendimento, acho que durante uns 4 anos, né? Durante uns 4 anos depois que eu me formei, eu ainda atendi, me dividindo entre farmácia e a nutrição. Só que o universo de farmácia é muito grande. Né? O que nós tivemos contato e o que nós temos contato como nutricionistas é bem diferente do universo estar inserido ali realmente É, 100% eu e tudo. imagino, É eu bem, imagino. né? Abre a nossa mente de um jeito diferente. Então, quando eu comecei a me envolver mais com esse universo de farmácia, eu me encantei.
é na parte de várias possibilidades, porque quando nós temos só a nutrição, então nós pensamos só no fitoterápicos, né? Que é o que a gente pode ali trabalhar. Só que o universo de farmácia tem também a parte de personalização de dermocosméticos. Isso sempre foi interessante para mim. Então eu fui entrando mais nesse assunto, aprendendo mais sobre isso com o Márcio e com as outras farmacêuticas, que a farmácia sempre teve mais farmacêuticos à disposição, e elas sempre foram tão solícitas em me ensinar. Então, esse universo de farmácia começou a me encantar na parte dos dermocosméticos. Eu confesso que até há uns anos atrás não me encantava, mas agora que eu vou fazer 40, começou a me encantar. Que saudade dessa idade. Ai, meu Deus, eu já tô pensando que daqui meses eu vou ter 40 anos. Ah, não, mas é bem diferente, é muito gostoso quando você está inserido e você começa a criar, desenvolver. E aí, como eu decidi parar de trabalhar com nutrição e entrar realmente no foco de farmácia, eu falei, bom, a parte de nutrição eu já entendo, eu já sei, e eu sei onde eu posso indicar fórmula, onde eu posso conversar com as meninas, dar treinamento sobre esse tipo de coisa, mas eu quero mais. Então eu falei, então eu vou partir para essa área de desenvolvimento e a parte do marketing da farmácia, que daí ia me dar uma outra amplitude, né? Sim. Então, não deixei a nutrição de lado, porque a parte de fitoterápicos a gente acaba trabalhando até hoje com criação de fórmulas à pronta entrega e tudo que a gente pode desenvolver de indicação. Então, eu só ampliei aí um pouquinho mais para a parte de dermocosméticos e a parte dessa linha de personalização que realmente gostei muito e gosto até hoje, já faz Eu muitos também anos. adoro! Vocês aí, meus colágenos lá com com a minha carinha, que inclusive são deles, né? A creatina. Eu uso muito esse critério. Na verdade, assim, por que que eu escolhi a Manipulife como parceiros na. Eu acho que eu tô usando o suplemento de vocês ali com meus pacientes faz o quê? Uns 2 anos? Acho que sim, um De pouquinho 2 para para mais. 3 anos. Por quê? Eu uso muito esse critério assim. Primeiro, eu consumo. Sim. Eu gosto muito desses resultados. Então, tudo que eu personalizei deles, inclusive eu quero que vocês saibam disso, é porque eu já sabia que tinha um fundamento, eu sabia o que eu Sim. estava fazendo, né? Como, por exemplo, eu falo muito para eles, em questão de valores, né? Porque uma creatina, por exemplo, que é um suplemento que eu uso, prescrevo, explico, mostro resultados. Se você vai comprar creatina, nada contra, tá, gente? Mas, por exemplo, a creatina é muito fácil de você encontrar misturada. Sim. Porque ela parece um amido de milho, né? A Você, consistência dela. você tem que confiar no que tá ali dentro. Você tem que confiar, você tem que conhecer. Se eu pegar uma creatina que não é pura, com certeza, e vocês também, vocês vão saber. Sim, Então, eu acho que é a confiança mesmo, né? com Que certeza. hoje vocês, além de conhecimento, construíram para os pacientes de vocês, para os clientes de vocês, que é a confiança dos resultados, Sim. Com né? certeza. A base de tudo ali. Bom, eu vou perguntar agora sobre suplementação e medicação ali. Como que vocês começam a ver assim, a necessidade do público? Por exemplo, a minha necessidade agora do meu público tá em medicações que emagrecem, em medicações que para auxílio para dormir, em medicações. Vocês conseguem ver isso? Tem Sim, momentos em que vocês precisam tender mais para um lado e momentos que vocês precisam tender mais para o outro? sim. Hoje, com a nossa área, né, de marketing e desenvolvimento de produtos, a gente consegue fazer um acompanhamento, né? O que está na mídia, o que estão falando, o que as pessoas estão pedindo, né? Ter um acesso melhor. O Márcio sempre falou do atendimento, ao público, né? Então, o nosso atendimento hoje é humanizado. Então, o fato de nós termos o atendimento humanizado, o cliente ele senta lá para falar com as meninas, para ser atendido, e ele vai conversar realmente, ter um atendimento personalizado ali com elas, tirar dúvidas, se precisar falar com os farmacêuticos. Então, isso ajuda muito a gente entender em que pé tá hoje o mundo, em que pé tá os nossos clientes. Em que pé Então, tá hoje? hoje é Eu uma vou mistura. perguntar, mas eu já sei a resposta. É uma coisa assim até engraçada. Como eu tenho um tempo bem grande nessa área, o que eu percebo? Que as pessoas, infelizmente, hoje, nesse quesito, têm acesso à informação.
E essa informação nem sempre é fidedigna. Acesso e excesso. É. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, o programa do rádio faz propaganda de um produto como se fosse o bombril dos produtos. E a pessoa vai na farmácia procurar aquele produto. Então, qual que é o nosso trabalho profissional? É mostrar para a pessoa que nem sempre aquilo lá é o, né? Eu tenho um case de sucesso que aconteceu com a gente. Uma época onde um casal muito amigo, muito próximo, ela era paciente de diabetes e eles começaram a representar uma marca comercial. E ele consultou um médico dessa marca que falou que ela poderia substituir o tratamento dela por um produto dessa marca. E ele me falou, eu falei, eu não aconselho. E ele decidiu continuar e substituiu a medicação. Ela foi para a UTI. Entendeu? Então, assim, eu reforço aqui que cada vez mais as pessoas têm que conversar com profissionais de respeito. Porque tem o profissional que é respeitado e tem o profissional comercial, Sim, né? sim. Então, a gente, que nem, por exemplo, o nosso código de ética, eu tenho bem gravado, né? Que você tem que exercer sua profissão com maestria, com excelência e pensar no resultado do paciente. E acho que é código de ética de todos Sim, os Sim, profissionais da sim, saúde, não deveria, né? é né? comercial. Como tudo, consequência. Se você tiver que sobreviver daquela profissão ou ficar milionário, que é muito difícil, você tem que trabalhar muito. Então, são circunstâncias, que nem ela estava falando da ascensão dela no nosso trabalho. Aqui nós temos 2 exemplos bem práticos de empoderamento feminino. A gente ouve muito falar isso. Sim. São 2 profissionais, cada uma da sua área, que estão vencendo e vão vencer muito. Eu tenho muito orgulho dela como mulher Ai, que lindo. e de tudo que ela faz. Então, a gente percebe com isso que não cai no colo. Tem Não. um processo, e um processo muito árduo, muito trabalhoso, você tem que trabalhar muito para você poder, inclusive, competir com essa mídia. Sim. É muito. A Ná, também na área da nutrição, ela deve ter sentido isso, e mesmo hoje migrando para essa parte do marketing, e você também vai saber. Assim, eu fico. A competição com pessoas que nunca estiveram numa sala de aula Sim. dando cardápio, fazendo Exatamente. grupo de emagrecimento. Exatamente. 21 dias, emagreça comigo. Exatamente. Emagreça comigo quem? A gente passou por isso, por diversas situações. Eu fiz uma especialização em farmácia. Eu sou farmacêutico esteta e farmacêutico cosmetólogo, acho que o único de Indaiatuba. Mas a parte estética sempre me fascinou, mas não a estética comercial, né? A pessoa precisa entender que, como tudo na vida, ela envelhece. Depende dela e da atitude dela, da alimentação, da suplementação, né? De como ela conduz a vida dela, ela vai envelhecer. E eu entrei, né? Fiz a especialização, montamos uma clínica e a gente saiu do mercado por conta de competição com pessoas que nem formação têm. Não precisam citar nomes, mas a gente sabe que é realmente. É Entendeu? complicado. Tá desigual. Então a gente decidiu, não, beleza. Por quê? Porque, de repente, a pessoa que está deixando um profissional com a formação que a gente tinha para ir fazer, às vezes, um procedimento de fundo de quintal, ela não está sendo obrigada a fazer aquilo. Sim, Ela tem livre-arbítrio. ela Tem escolheu. escolheu. Uhum. Escolheu. Então, como na sua área, a mesma coisa. Vem emagrecer comigo. Como? É, Entendeu? E é por aí. é complicado. Assim, esses dias eu ouvi um termo que eu, assim, no meu consultório mesmo, que eu fiquei, assim, fiquei muito chocada, porque eu prescrevi uma berberina Uhum. para uma paciente e ela tinha consumido a laranja Moro. Depois eu sempre vou mudando um pouco a linha, mas dentro
do mesmo contexto, né? E explico isso pra ela. É a mesma linha, mas no mesmo. É um outro nome, mas sempre no mesmo contexto ali pra gente trabalhar o metabolismo. E ela falou assim: ai, berberina, eu ouvi falar. É o Monjaro em cápsula. Eu falei: não, isso eu não ouvi falar. Eu posso falar outras coisas que eu ouvi falar da berberina. Então, assim, é o que a gente tava falando, é o acesso à informação e o excesso de informação. né? Da onde essa pessoa tirou essa informação? Né? Então, é muito injusto, mas a gente segue amando o que a gente faz, Sim, né? com certeza. Sim. Hoje a gente estava falando sobre suplementação. Hoje em dia existem inúmeras possibilidades, né? Hoje a farmácia ela tem vários pilares que a gente estrutura, né? Com laudos, verdades, informações, técnicas, onde nós mostramos bastante nas nossas redes sociais isso, né? Para as pessoas acompanharem e entenderem como é o processo. Porque a manipulação, ela é eu não posso dizer só manual, mas ela é humana 100%, né? Nós temos uma É muito equipe, envolvimento. nós temos uma equipe excelente que elas dão realmente o sangue ali para entregar o medicamento da maior excelência que a gente pode, desde o atendimento até a liberação do medicamento. Então, hoje nós temos vários pilares na farmácia e não é à toa que vamos fazer 27 anos esse ano. 27 anos, 27 anos, gente. Não são 27 dias, meses, são 27 anos. Em outubro. Ó, aguardem que a gente vai fazer uma festa de 27 anos num endereço novo, hein? Ai, É. vocês já foram lá, gente? Bom, só um gancho aqui que elas estão falando, que a gente às vezes fala uns ganchos aqui no meio do nosso programa. Ela tá falando que ela agregou, né? Mas eu também agreguei. Então, aqui, ó, Paulo, coloca aqui. Que eu quero falar aqui, ó, quem que agregou aqui? Renova Fit, transformando seu corpo com leveza. Então, além de Nutri, porque eu vejo necessidades. Então, lá a gente trabalha com o atendimento, consultoria que vocês já sabem, que eu acompanho vocês toda semana, suplementação, que vocês já sabem, com os meus parceiros da Manipulife. E é claro, se você não tem tempo de cozinhar, cozinha Renova Fit, que é a cozinha da Nutri. A gente balanceia a sua dieta do jeitinho que você quer. Então, Renova Fit, é só você seguir a gente lá no Instagram. Renova Legal. Fit, hein? É muito. Porque a gente vai agregando, né? Com certeza, a gente precisa, né? A gente precisa. E foi a Rafa que a gente fez o programa dela passado, a gente estava falando exatamente de agregar, né? É muito legal, porque eu acho que quando você migrou para a parte de marketing, você também explanou a parte da nutrição ali de uma Sim. forma gigantesca, né? Bem diferente, bem amplo. Então, isso é gostoso de trabalhar, porque você consegue colocar o que você estudou, o que você aprendeu em várias dinâmicas, né? Em vários pontos. E isso é interessante tanto para mim, né, para eu conseguir entender e passar isso para as pessoas, como também para o nosso público, para nossas meninas. Então, isso é bem diferente. Hoje nós temos um time quase essencialmente feminino, porque nós temos o Motoboy e o Márcio só de menino, o restante é tudo mulher. E é muito Você gostoso dá trabalhar conta? com isso. Ah, tem suplemento para isso, né? Ó, com mais de 30 anos nessa área, eu tive que me adaptar. Porque no começo, a gente fala muito, mas mulher é um sexo frágil. É que vocês não conhecem a nossa equipe. Lá não tem nada de sexo frágil. Nunca ouvi falar isso aí na minha vida. Ela arregaça a manga e trabalha com afinco, passa do horário, sabe? Ajuda muito a gente. Eu falo que meu coração tá lá, de verdade. Que lindo. Isso elas sabem também. E por falar, de novo, pegando um gancho na conversa deles aqui, ele falou da equipe deles, eu vou falar da minha. Então, assim, a gente tem aqui uma parceira que é graças a elas a ela, né, que você sabe que eu tô gravando, errando, você sabe tudo. Então, se você também precisa de uma estrutura, Manipulife tem o suporte de marketing deles, mas eu também tenho a minha EL Studio, a Evelyn, ela me acompanha, ela tá aqui, ela tá lá na arena, ela tá onde mais, Evelyn? Todo quanto é lugar. Ela me segura mesmo. Então, ela é também uma das nossas patrocinadoras aqui do Podcast. E também é por ela que esse podcast tá sensacional. E você tá podendo ver tanta coisa gigantesca. Gigantesca. Se você quer acompanhar o trabalho dela, clica aqui, ó, no QR Code, aponta o seu celular, que você vai conhecer todo o trabalho que ela tá fazendo. E você pode ter ela com você também.
Voltando Ótimo. aqui para nossa conversa maravilhosa. Eu tô segurando, tá? Eu quero perguntar de cada suplemento que tem naquele lugar. E assim, aproveitando que falando aqui da nossa ponte de trabalho juntos, como vocês levam esse trabalho? A gente falou de pacientes e tudo mais, de clientes, mas como vocês também fazem essas pontes com os profissionais da saúde? São visitas profissionais. Sim, Às vezes falta um pouco de tempo, porque toda vez que a gente sai para fazer uma visita técnica, né, para profissionais da saúde, a gente deixa o nosso balcão. sim, Então, é uma coisa que a gente tem que dividir muito bem para levar informação para o prescritor de qualquer área e, ao mesmo tempo, não deixar a desejar, porque às vezes o cliente que vai pegar uma fórmula, ele tem uma dúvida que o médico não vai saber. A gente, sim. como farmácia de manipulação, tem. Inclusive, por exemplo, não só o médico, o prescritor, né? Eh, Toda vez que tem alguma dúvida, com a gente que o cliente, o paciente do prescritor tiver, é com a gente que ele vai tirar. E, por exemplo, se ele tiver uma se tiver algum medicamento que ele já tenha usado, feito uso, e ele não pode usar, e às vezes ele esqueceu de comentar isso com o médico, ele vai falar com a gente e a gente vai entrar em contato com o médico para tentar resolver. Muitas vezes nós fazemos algumas amostras para que chegue. Então, uma das vantagens da fórmula do produto manipulado é que a gente chega com o produto manipulado na necessidade do cliente, não o contrário. Exato, isso é muito importante. É um Né? diferencial, Porque né? quando você compra um medicamento industrializado, é aquilo e acabou, né? Agora, o manipulado, o médico, inclusive, se ele quiser fazer alguns testes, não que o paciente seja uma cobaia, mas de repente Uma adaptação, né? o paciente ele tem diversos processos alérgicos e ele precisa ter contato, né, em pequenas quantidades para ver com qual dos produtos ele vai poder fazer o tratamento Suporte. dele. A gente pode fazer isso, nós acompanhamos e vamos passando relatórios para o prescritor. Eu Então, acho legal aí esse vai. contato que vocês Sim, têm Sim, é também, bem né? próximo. Porque já aconteceu de realmente pacientes minhas irem até lá e vocês entrarem em contato comigo e acho muito sim. muito acessível isso, né? E como que funciona essa produção lá dentro da Manulife? É uma produção, igual eu falei, bem manual. Então, hoje, né, nós temos uma equipe completa, uma equipe que, igual o Márcio falou, regaça a manga e vai atrás do que nós precisamos para atender melhor o paciente. Hoje é tudo manual. Então, nós temos equipamentos que nos ajudam diariamente, mas o processo em si, né, nas nossas redes sociais a gente costuma postar bastante, nosso processo em si é manual. Então, o cliente vai lá, leva a receitinha dele, o orçamento dele, as meninas fazem a aprovação. Nós temos 3 etapas de conferência, então, para certificar que o médico pediu realmente o que o cliente vai levar. 100%. Então, nós temos, né? Além do Márcio, hoje nós temos mais 2 farmacêuticas que fazem essa parte de conferência também, né? Para poder realmente entregar o processo 100% para o cliente, o tratamento completo e eficaz. Então, é corrigido, é levado para o laboratório, é pesado ativo por ativo, bem certinho, numa balança, bem controlado, para depois fazer o encapsulamento e Quero ver um depois liberar. dia. Claro, Quero Vamos marcar um acompanhar, dia, quero gravar tudo com esse. fazer o certeza. programa lá. Eu acho, gente, eu acho que assim, eu sou nutricionista, mas eu não sei. Em alguma É, vida eu devo ter sido médica, é. farmacêutica, porque eu amo É, de verdade esse é universo muito bom. é, da manipulação que a gente fala, né? O universo de princípios ativos. Assim, eu sou muito adepta porque eu uso isso na minha vida. Eu Sim, passo para eles, mas eu falo do que vem de dentro mesmo, né? Então, é muito legal. E aí, gente, para você que ainda não conhece a Manipulife, pode ficar conhecendo. Aproveitar esse espacinho aqui. Vamos falar do que a gente discutiu aqui, do que a gente vai trazer para quem nos assiste? com certeza. O que a gente vai fazer aqui com essas pessoas? Para elas conhecerem mais a Manipulife? Nós vamos ter um sorteio incrível, né? Que você vai
fazer a divulgação aí, eu só vou ficar a par dos produtos que eu vou divulgar para vocês. Nós vamos fazer aqui no Podcast um sorteio. Como que será esse sorteio? Você que está nos assistindo, você vai seguir o Podcast, a Manipolife, vai deixar no comentário lá desse post, eu quero. E no programa de domingo, você vai comentar o que você achou do programa. Pode comentar o que você quiser, tirar uma dúvida, elogiar, criticar, o que você quiser. Mas precisa ter seu comentário, precisa seguir eles para você conhecer e precisa seguir a gente também. E claro, deixa seu comentário aqui no videozinho abaixo, porque a gente quer saber, né? Com certeza. O que você está achando? E ó, eu não sei se a Ana vai deixar, mas eu vou dar pitaco nesse sorteio aí, hein? Porque eu amo colágeno de vocês. Ai, que bom. Então podemos já A pensar no gente primeiro também. item. Eu amo colágeno de vocês, eu vou falar o sabor. Ó, as minhas pacientes gostam do Pink Lemonade. Sim, Eu gosto do maracujá. é um sucesso. Eu gosto porque assim, eu já aproveito e já me relaxa ali, já vou dando uma tranquilizada, Sim. né? Não tem triptofano, né, no colágeno de maracujá, Não, né? Não. não. E uma coisa muito interessante é que o grau de pureza, né, do colágeno de manipulação é totalmente diferente do colágeno industrializado, que é Sim, vendido de outras sim. marcas. É exatamente por aí que a gente diz que o foco e o enfoque está na qualidade do produto. Qual é o teor proteico, o que que vai fazer para você de bom. Então a gente não está preocupado com a parte comercial, a gente está preocupado com a Sim. parte técnica mesmo. Terapêutica. É. É muito legal. Eu, assim, de verdade, eu consumo e eu gosto muito e eu já uno o útil ao agradável, Com né? certeza. Então eu já tomo maracujá que já vai me relaxando ali, Sim. vai dando uma vibezinha. Bom, então falamos o sorteio. Agora sim, sempre aqui eu faço uma pergunta top, ponto alto do programa. O que pode e o que não pode quando se trata de saúde, na opinião de vocês? O que pode e o que não pode? Na minha visão, que sou um sexagenário, eu acredito que tudo pode, desde que em equilíbrio. E o que não pode é tudo que te relacione com o mal. Você tem que viver, você tem que escolher um lado, ou do bem ou do mal. Faça bem feito o bem, ou se você escolher o lado do mal, faça bem feito o mal. Mas de preferência, o caminho. Assuma a escolha. Sim. E o caminho do bem é mais trabalhoso, só que o resultado é bem melhor. É mais satisfatório, Sim, né? sim. E você, Nau, o que que pode e o que não pode? Aí eu sou da mesma opinião que o Márcio. Eu acho que a gente pode de tudo, desde que com consciência, né? Principalmente alimentação, exercício, suplementação. Então, nós temos que realmente ter consciência de corpo e mente e trabalhar isso. Então, nós temos que realmente ter um equilíbrio aí, né? A parte da saúde traz isso pra gente, então um equilíbrio que não dá pra gente fazer de tudo, mas também não dá pra gente restringir tudo. Então, tudo que com equilíbrio a gente consegue seguir. Eu sou bem Acho a que a favor palavra disso. é essa, né? Uhum. E isso que se estende ao trabalho deles, né? Porque uma dose a mais, uma dose a menos no Com medicamento faz certeza. muita Com diferença, certeza. Como? né? Como? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E assim, a Manipolife, a gente vai mostrar muito mais coisas deles. Eles são um universo de coisas. Sim. Lógico que essa conversa foi uma apresentação, mas se vocês soubessem a quantidade de coisas que eles têm lá, é muita coisa mesmo. E agradecer vocês, a Nós agradecemos. confiança, né? O tempo de vocês ter vindo aqui, a parceria de É sempre. recíproco. E sejam sempre bem-vindos. Nós que agradecemos. Amém. Muito obrigada. E para você que ficou com a gente até aqui, não se esqueça que nós temos sorteio. Então, ó, se você assistiu até o fim, comenta muito, porque seu nomezinho vai estar no sorteio. E eu posso te ajudar, quem sabe, dando uma dica do que você vai buscar lá na Manipolife. Porque aqui no Podcast, essas conversas transformam a sua saúde. Bom domingo. Até a próxima.